Fica comigo neste vídeo, porque eu vou mostrar para você os 5 pontos, os 5 legados da luta de Charlie Kirk pela liberdade religiosa dos cristãos e como cada um desses pontos é um alerta direto para nós cristãos aqui no Brasil também. O primeiro legado dele, ele criou um centro para defender a fé cristã, uma instituição. Porque o Charlie ele sabia que na universidade, muitas vezes a fé cristã era atacada, ridicularizada ou simplesmente silenciada. E ele não aceitou isso. Por isso, junto com Jerry Farrell Jr., ele fundou o Falkirk Center, que depois acabou se tornando o Standing for Freedom Center. O objetivo era, claro, defender a fé cristã e a liberdade de expressão dentro dos campi universitário e também na sociedade. Ele queria garantir que os jovens cristãos tivessem voz, que pudessem expressar suas convicções sem serem calados. Era, de certa forma, um refúgio e também um megafone para dar força a quem muitas vezes era tratado como minoria em sala de aula. Gente, isso mostra que ele não ficou apenas no discurso, ele sim criou uma estrutura real para sustentar a luta pela liberdade religiosa. Todos devem ir às reuniões do conselho escolar em todo o país. Eles têm medo de encarar os cidadãos. Eu sou contribuinte em Scottsdale, e eles estão fazendo umas coisas bem sinistras. Deixa eu te contar uma coisa, Kirk, e eu não vou aceitar isso. Eu fui ao Distrito Escolar Unificado Charlie, também pago imposto de renda no Arizona, então compareci lá. A gente tem que ser ativo, participar e marcar presença em todas essas reuniões. Mas tem outra coisa também, as pessoas perguntam, o que eu faço? O que eu faço? Eu pergunto para elas, você é a mesma pessoa em público que é em particular? Essa é a coisa mais importante que você precisa fazer. Chega de se disfarçar quando sair de casa. Chega de ter que vestir a camisa de um liberal secular só porque está no trabalho. Não, você está vivendo sob a tirania de outra pressão. Sim, você pode perder seu emprego. Sim, você pode perder seus amigos. Mas no momento em que você precisa fingir ser alguém que não é em situações sociais, aí eles venceram. No instante em que isso se quebra, de repente eles começam a perder. O poder deles está na capacidade de nos fazer conformar. Acho que é Romanos 8:12 ou Romanos 12:8. É assim que às vezes eu acabo confundindo os números. Não se conforme com os padrões deste mundo. É um ensinamento bíblico. Um ensinamento para não se conformar com os padrões deste mundo. E mesmo assim, o principal comentário que recebo sobre o nosso programa aqui, no nosso podcast, é que as pessoas me dizem, Charlie, eu tenho medo de perder isso. E eu digo que o medo é uma tática usada pelo inimigo para silenciar a verdade. E esse medo é compreensível. Mas se você sucumbir a esse medo, de repente você estará usando a maior arma usada pela oposição. E como segundo legado, ele mobilizou jovens para votar. O Charlie Kirk sempre dizia que não adianta reclamar depois se você não participa antes. E ele acreditava que o voto também é uma forma de defender a fé. Por isso, ele fundou o Turning Point USA, uma organização que cresceu como um movimento gigantesco entre os jovens, incentivando os mais novos a participar da política e a votar com base nos valores cristãos. A mensagem dele era simples. Se os cristãos ficarem de braços cruzados, as leis vão ser feitas por quem não tem nenhum compromisso com a fé. E aí, quem acaba sofrendo? As igrejas, os cristãos comuns e a liberdade de culto. A igreja não deve tentar influenciar o Estado. Isso é besteira. Os pais fundadores sempre acreditaram que os cristãos mereciam ser conselheiros do rei. Eles precisavam ser conselheiros do rei. As pessoas sussurram no ouvido dos líderes, aconselhando-os, façam isso e não façam aquilo. A igreja abdicou de seu lugar moral de aconselhar o rei ou de aconselhar os líderes políticos do nosso país, e vemos o resultado disso. Ele via no voto uma arma legítima para proteger aquilo que ele acreditava ser essencial, a liberdade de pregar e viver a palavra de Deus. Vi muitos jovens começando a se candidatar a cargos públicos.
Vejo muitos se envolvendo nos conselhos escolares locais, participando de pedidos de FOIA, a Lei de Liberdade de Informação, para obter documentos dos conselhos escolares. Vejo muito movimento, que me dá esperança e otimismo. Estou vendo os pais começarem a se levantar, mas sabe o que mais me dá esperança? O quão verdadeiro eu sei que é a nossa mensagem. É isso que me dá esperança. E enquanto tivermos pessoas continuando a repetir coisas que são verdadeiras, como diz nas Escrituras, Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom, pensem nessas coisas, defendam essas coisas. Se você voltar ao grego, é cuidar dessas coisas, nutrir essas coisas. Então é isso que temos que fazer. E olha, Jesus, cristãos, logos, que significa razão, verdade. Existem várias maneiras diferentes de descrever a palavra logos no Novo Testamento, que é mencionada, que é falada no livro de João. Mas Jesus era a verdade. Ele não apenas dizia coisas verdadeiras. Ele era a personificação da verdade. E antes de apresentar para você o terceiro legado, deixa eu te dizer, se você acredita que esse vídeo aqui precisa alcançar mais gente, já deixa o like e se inscreve aqui nesse canal. Aqui você vai encontrar vídeos que denunciam a perseguição de cristãos no Brasil e no mundo. O meu compromisso é defender a nossa liberdade religiosa. E agora nós vamos para o terceiro legado do Charlie Kirk. Ele defendia o cristianismo nos debates públicos. Agora, pensa comigo. Quantos jovens têm coragem de levantar a mão numa universidade lotada e dizer: eu sou cristão, eu acredito que Jesus é a esperança do mundo? Infelizmente são pouquíssimos, mas o Charlie, ele fazia isso. Na famosa iniciativa Prove Me Wrong, o Charlie armava uma mesa em praças de faculdades e abria diálogos com alunos sobre fé, aborto, casamento e moralidade cristã. Ele encarava as plateias hostis, enfrentava perguntas provocativas e não recuava. Aliás, foi numa dessas mesas que ele foi assassinado. Nesses momentos, o Charlie dizia que o cristianismo ajuda a formar cidadãos melhores porque ensina responsabilidade, compaixão e respeito ao próximo. Em debates, ele lembrava que acreditar que existe um Criador muda a forma como a pessoa enxerga a vida. Para ele, não é só filosofia, não é só opinião. Para ele, o cristianismo é fundamento moral. Ou seja, ele não pregava só no púlpito da igreja. Ele pregava no auditório da faculdade, na TV, nos eventos, em qualquer lugar onde ele pudesse defender a fé. Você diz que você não apoia a ilusão, mas você se diz cristão e você diz que o cristianismo na Bíblia é história, certo? Acredito que todas as religiões são basicamente comprovadas como fictícias, não são baseadas na realidade. Quando foi que o cristianismo provou ser falso? O cristianismo é feito de histórias de pessoas aleatórias, não é um conjunto de documentos históricos. Então, vamos analisar. Jesus Cristo foi uma pessoa real? Qual a prova física disso? Há 15 relatos extrabíblicos que afirmam que Jesus foi uma pessoa real, além dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas e João, este é um argumento fácil de refutar. Você sabe que nunca houve uma descoberta arqueológica que desmentiu a verdade da Bíblia. Na verdade, a verdade da Bíblia continua sendo confirmada. Basta acreditar na primeira frase da Bíblia para que todos os outros milagres sejam verdadeiros. E quarto legado. Ele afirmava que a liberdade depende do cristianismo. E aqui, minha gente, é onde o discurso dele ficava mais forte e polêmico. O Charlie dizia sem medo: você não pode ter liberdade se você não tiver uma população cristã. Para ele, os Estados Unidos não eram apenas um país com muitos cristãos. Eram, sim, uma nação cristã, fundada sobre valores bíblicos. E se esses valores fossem abandonados, a liberdade também iria embora. Essa visão incomodava muita gente, claro, mas para Charlie, a fé era o alicerce da liberdade de expressão, da liberdade de culto e até da liberdade política. Ele dizia que, sem o cristianismo, a sociedade perderia a sua base moral e desmoronaria, gostando ou não. É fato que ele tinha coragem de colocar essa visão na mesa.
Isso o tornava uma voz única na defesa da fé no espaço público. Antes de tudo, é a liberdade de adorar o seu próprio Criador, o motivo pelo qual você existe. E também, os pais fundadores criaram esse sistema de autogoverno acreditando que só seria possível com um povo moral e religioso. É aquela citação do John Adams, em que ele disse: a Constituição foi escrita exclusivamente para um povo moral e religioso. Ela é totalmente inadequada para qualquer outro tipo de povo. E assim, um governo limitado só é possível quando as pessoas conseguem regular suas próprias decisões e conduta, especialmente em comunidades religiosas. Ou pelo menos ter a igreja ou o culto a Deus como o centro da sua vida. Então, essa ideia de liberdade, do jeito que os pais fundadores entendiam, não é a visão libertária tradicional de liberdade que passamos a conhecer na América. É a capacidade de buscar a virtude sem que alguém atrapalhe. A necessidade da virtude foi fundamental para a fundação americana. 55 dos 56 signatários da Declaração de Independência eram cristãos que frequentavam regularmente a igreja. Pelo menos uma dúzia, Kirk, eram pastores, e talvez até mais. E mais do que isso, havia diplomas religiosos de pessoas que frequentavam instituições religiosas. A liberdade religiosa na Constituição dos Estados Unidos é diferente de qualquer outra coisa. Ela é mencionada 2 vezes, de 2 formas diferentes. A primeira é na cláusula do estabelecimento e a segunda é na cláusula da livre expressão. A cláusula do estabelecimento diz que o Congresso não deve criar nenhuma religião. E isso, na verdade, não significava que a religião não teria lugar no governo, mas sim que era uma promessa para cada vertente de a tradição protestante nos tempos coloniais de que o país não se tornaria anglicano, episcopal, quaker, presbiteriano ou luterano. Que cada denominação seria respeitada. Mas a cláusula da livre expressão é a mais importante, pois o governo não tem o direito de interferir na sua consciência religiosa, na sua capacidade de se reunir, de se agrupar e de poder adorar o seu Criador. Essa é uma característica única e distintiva do sistema americano. E assim que você perde a liberdade religiosa, o controle estatal começa a se impor. Tenho certeza de que existem ateus bons. Recebo essa pergunta. Eles são bons por seguirem a ética judaico-cristã. Eles não querem admitir. O que é ser bom? Pergunto, não posso ser bom ateu? Digo que pode. Nunca disse o contrário. De onde você tira essa definição de bondade? O que é certo? O que é transcendente? O que é o mal? Essas são perguntas realmente profundas. E, felizmente, nós temos uma tradição incrível no mundo cristão sobre o que todas essas coisas significam. É bom tentar se aproximar do seu Criador. É bom defender os inocentes. É bom dizer a verdade. É mal chamar o bem de mal e o mal de bem. É mal virar as costas para quem não pode se defender. É mal desobedecer aos seus pais. É maldade tirar a vida de outra pessoa. Nós tomamos isso como certo porque está de certa forma entranhado no DNA da cultura ocidental. E não é normativo para a experiência humana. Então, para responder à sua pergunta, a liberdade não é sustentável se você remover a religião. E serei ainda mais específico. A liberdade não é sustentável se você remover os cristãos. Eventualmente, ele irá implodir. No final, você será governado simplesmente pelos seus sentidos. Você será governado simplesmente pela sua consciência. Eu sou um grande admirador da razão. Eu acho que a razão é um presente do Senhor. Está escrito em Isaías 1, venham, vamos raciocinar juntos. Mas a razão sem revelação, a razão sem a crença em uma ordem transcendente, vai exatamente para onde você colocou. Ela vai para onde John Stuart Mill, ou onde Darwin colocou, que é a sobrevivência do mais apto, um experimento de tipo eugenista. E nós, como cristãos, devemos rejeitar isso. Quinto legado. Ele denunciava os ataques às igrejas e falava em batalha espiritual. Isso porque o Charlie não via a luta apenas como uma luta política. Ele falava de algo maior, uma batalha espiritual. Durante a pandemia, quando muitas igrejas foram proibidas de abrir, ele denunciou. Dizia que era um ataque direto à liberdade de culto. Por isso que ele foi um ferrenho defensor da abertura das igrejas durante a pandemia. Ele também falava que o cristianismo estava no centro da guerra cultural do nosso tempo, que havia uma tentativa de empurrar ideologias seculares e de calar quem pregava valores bíblicos. Ele dizia que os americanos não estão só num debate político, mas estão numa batalha espiritual pela alma
da nação. A batalha espiritual chega ao Ocidente e os inimigos são o wokismo. O marxismo combina com o islamismo para atacar o que chamamos de estilo de vida americano. E o modo de vida americano é simples. Quero poder me casar, comprar casa, ter filhos. Deixe-os andar de bicicleta até o sol se pôr. Mande-os para uma boa escola. Ter um bairro com baixo crime. Não quero que filho aprenda sobre lésbicas e gays. Lixo transgênero em sua escola. Enquanto isso, além disso, queremos o estilo de vida americano, que é, aliás, cristão, nosso esforço. A evolução das escrituras nos trouxe a civilização ocidental. E aqui é onde acho que há um grande apelo e clamor. Não importa se você é hispânico, não importa se você é asiático, não importa se você é negro ou branco, todos. Se você é cristão e Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Essas duas ameaças estão unindo forças para nos atacar, e é hora da igreja se levantar contra elas. Se pudéssemos resgatar o valor da liberdade religiosa e pudéssemos reafirmá-la, celebrá-la e defendê-la em todo o país, quais seriam os efeitos positivos que começaríamos a ver culturalmente? Sim, veríamos um avivamento, e veríamos as pessoas começarem a colocar Deus em primeiro lugar, que é o que precisamos fazer. Precisamos tentar recriar uma ordem transcendente. Precisamos tentar recriar essa ideia de uma hierarquia devidamente ordenada. E isso é o que realmente precisamos ter agora. E olha, a liberdade religiosa está sendo atacada de uma forma muito assustadora no nosso país e na nossa nação. Isso só vai mudar quando os fiéis começarem a se comprometer com a liberdade. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é entregar sua vida a Jesus. A segunda coisa mais importante é garantir que você possa fazer a primeira. Se você está aproveitando os excedentes do fruto do sistema americano, a igreja e a liberdade religiosa são o que mantém toda essa sociedade unida e organizada. Você está começando a ver isso se desintegrar. Até mesmo as pessoas seculares que conheço não querem mais viver em lugares seculares. Você percebeu? Pessoas seculares não querem viver em Nova York ou Los Angeles. Vou ao Texas. Vai ao Texas? Eu quero ir para o Arizona. Eu me pergunto por quê. Por que você não está se mudando para Portland? Tipo, por que você não está se mudando para Seattle? Então, até mesmo os tipos seculares admitem que cidades e áreas têm tido mais reverência a Deus, a tradição, a ordem e a igreja. Na verdade, são lugares melhores para se viver. Na verdade, é mais bonito. E o que quero dizer com belo é aquilo que é aperfeiçoado no ser. Menos falta de moradia, menos vadiagem, bobagens anti-americanas. A economia está mais robusta. Você está cuidando daquele vizinho. A criminalidade diminuiu. Todas essas coisas simplesmente se encaixam, de um jeito meio misterioso. Na verdade, não tão misterioso assim. Para as pessoas seculares, quando você realmente tem liberdade religiosa, ela é preservada e protegida. E você pode ver isso. Eu brinco com alguns dos meus amigos seculares. Mudando de Boston para Nova York. Pior lugar. Para onde vai? Tennessee. Tipo, sério? Eu me pergunto, 10 anos atrás, os seculares estavam zombando do Tennessee porque era o cinturão da Bíblia na parte sul da América. Agora, de repente, é super desejável. Eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que eles agem juntos. Ainda há traço de sociedade criada pela ética cristã, sob a qual até seculares querem viver. Todos deveriam se importar com a liberdade religiosa. Esse era o peso da visão dele. E tá aí, minha gente, eu trouxe para você 5 pontos que mostram que Charlie Kirk não foi só um líder político. Ele foi, acima de tudo, um defensor da fé cristã e da liberdade religiosa. Mas antes de sair do vídeo, agora eu peço para você comentar aqui embaixo o que você pensa sobre a morte do Charlie Kirk e sobre o ministério dele. Eu faço questão de ler cada comentário e apesar de eu não concordar com todas as ideias que ele defendia, sobretudo na área política, é preciso dizer que o atentado contra o Charlie Kirk não pode ser visto apenas como violência política. Foi também um ataque contra os valores que ele defendia, contra a liberdade de todo cristão de viver a sua fé. E eu termino com essa pergunta: se um jovem de 31 anos teve a coragem de colocar sua fé acima até da própria vida, e nós? Será que nós temos essa mesma coragem e não vamos nos calar? Nós temos essa mesma coragem para defender aquilo em que nós acreditamos?
Eu peço para você pensar nisso, porque mais cedo ou mais tarde, a batalha pela liberdade religiosa vai chegar até nós, conforme eu já tenho denunciado em vários outros vídeos aqui do canal. Isso tem um custo. Eu não vou mentir para o nosso público, eu não vou mentir para o seu público, e também não vou dizer que, se você não fizer nada, você é covarde. Não estou dizendo isso. Muita gente tem pressões diferentes e pode ter decisões diferentes para tomar, contas para pagar, filhos para cuidar. Não estou dizendo que você é uma má pessoa. O que estou dizendo, no entanto, é que as pessoas perguntam: o que eu faço? Bem, essa é uma medida de ação. Mais coisas corajosas e morais, Kirk, raramente vencem um custo. Sim, certo. Isso mesmo, quer dizer, pense nisso. As pessoas querem a glória, eles querem a coragem. Eles querem o reconhecimento, mas eles não querem ter que arcar com os custos para fazer isso. E o que eu só estou tentando ser honesto com as pessoas é: se você quer fazer algo significativo, então você precisa estar disposto a se sacrificar por esse algo. E se essa mensagem falou com você, compartilhe agora com alguém. Manda no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da igreja. Vamos levantar essa discussão aqui no Brasil inteiro. E claro, já peço também para você se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente não vai se calar. Toda semana tem conteúdo novo para defender a nossa liberdade religiosa, denunciar casos de perseguição de cristãos no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, e a Deus toda a honra e toda a glória.